Muito bem. Muito rápido, foi só a origem do mal. Não entrei em nenhum detalhe, tá? Da outra hora, se alguém quiser perguntar, em outro momento, tá? Eu estou por aí. Mas vamos para a parte 2. A parte 2 é a parte mais, vamos dizer, prática do nosso estudo. É o problema da resiliência do mal. Resiliência aqui é aquela propriedade que as coisas têm em se manterem, mesmo na adversidade. Então, o mal se mantém. Desde a criação da humanidade, ele é resiliente, ele não acaba, ele não some. Quando você acha que tudo está bem, acontece algo mal. Né? Então, o problema da resiliência do mal é um universo criado, originalmente bom, por um Deus todo-poderoso. E Jó é especialmente interessante para falar sobre bem e o mal, né? Quando a sua mulher chega e diz assim, você ainda está vivo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a desgraça que aconteceu contigo. Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos. Só sobrou eu, que era o mal também, né? Deve ser o mal essa mulher. E o que ele responde? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Essa é a visão equilibrada de um crente perante a tragédia. Deus tem nos abençoado no universo decaído. E nós temos recebido com prazer a sua bondade. E quando há o mal, também Deus está no controle. E também o recebemos dele. Essa é a visão equilibrada. Muito bem, gente. Como é que nós entendemos o mal? O mal, na verdade, depende da maneira como você vê a realidade ao seu redor. Tá? A percepção humana que nós temos sobre o poder, sobre a bondade de Deus, de alguma forma nos dá uma definição, às vezes, melhor ou pior, de bem e de mal. O Jó tinha uma visão muito clara da bondade de Deus. No bem, no mal, na desgraça, na fartura, ele via a mão de Deus. Então ele tinha uma visão muito, muito boa do bem e do mal. Mas nem todos os males que nós, de alguma forma, vivenciamos em nossa vida, são iguais a outros males. Nem todos os males têm a mesma abrangência, ou seja, a mesma ordem de grandeza, tem as mesmas consequências, tem a mesma origem. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a resiliência do mal é que existem diversos tipos de males. E alguns desses males a gente consegue separar. Basicamente, tem 3 tipos. Vou falar de um especial, os outros 2 muito rápido. Existe o mal natural. Esse mal é aquele mal decorrente dos eventos naturais imponderáveis. Existe o mal moral e o mal estrutural. Esses 2, na verdade, é um mal só. É um único tipo de mal. O mal moral é aquele mal que depende da natureza humana. A natureza humana é decaída. Onde entra o mal moral? Os crimes, os pecados. Aí você pode colocar roubos, estupros, a violência e assim por diante. São todos os males gerados pelo próprio ser humano decaído, corrompido pelo pecado. E às vezes a gente diz, não, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui são males inerentes à própria natureza humana decaída. Todas as desgraças que um homem faz contra o outro homem, contra o seu próximo, são males de natureza moral. Ok? Muitos males morais vão gerar outros males. E um outro tipo de mal é o mal estrutural. O mal estrutural é um subconjunto do mal moral. São aqueles males que dependem das estruturas humanas criadas. Por exemplo, sistemas políticos iníquos, um melhor, outro pior. Isso aqui é um mal estrutural. Desemprego é um mal. É um mal estrutural, depende da estrutura política, econômica do país. Crime organizado é um mal moral. Redes de abusos, um mal moral, estrutural. Todas as estruturas criadas pelo homem que perpetuam o mal moral são, na verdade, males estruturais. A poluição, por exemplo, poluição é um mal estrutural, estranhamente. Depende das nossas ações humanas, decaídas, e isso vai gerar o quê? Poluição. Então, esses 2 males são males que nós dizemos assim, que são atribuídos, e aqui tomem cuidado com a palavra, à ação e vontade de seres morais. Amanhã eu vou ter que definir o que é uma vontade, o que é um livre-arbítrio, para a gente poder entender melhor essa frase. Mas são males atribuídos à ação e vontade de seres morais, e ação e vontade é algo característico dos seres humanos. Ok? Um homem casado trai sua esposa, né? A esposa descobre, faz o escândalo, vem os irmãos, vem a família, depois
dá uma briga terrível, numa dessa alguém morre. E diz assim, por que isso aconteceu, esse mal? Essa tragédia aconteceu porque você fez-se uma situação de mal moral. A tragédia é decorrente o quê? Da sua própria ação e vontade decaída. Tranquilo aí? Mas o problema não são esses dois, porque a gente consegue até, vamos dizer, entender a questão dos males. Mas esse daqui, o mal natural é um problema. Porque independe, vamos dizer, tudo depende da ação de Deus. Agora estou falando só na esfera humana, só na esfera do horizontal, não do vertical. O mal natural ele já não tem uma explicação tão fácil. Né? Então vamos pegar, por exemplo, algumas coisas aqui. Né? Se a gente pensar mal só moral estrutural, a gente pode resumir na questão aqui que o próprio Senhor Jesus falou. Ele diz assim, dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, lasciva, dolo, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui é mal moral que se degenera em mal estrutural. Teve um autor famoso, William Blake, ele disse assim, a crueldade tem coração humano, a inveja, cara humana, o terror, corpo humano, e os segredos, a roupagem dos humanos. O que ele está dizendo? Dos males humanos são decorrentes do próprio homem. Ok? E o Senhor Jesus, muito além disso daí, vai dizer que isso vem do próprio coração do homem e contamina. Não só o homem, mas até o seu derredor. Tranquilo? Muito bem. Agora, o mal natural é outra história. Por quê? Porque é o tipo de mal que não envolve, pelo menos a priori, a ação e vontade humana. É um aspecto, meus irmãos, da natureza criada, e essa natureza decaída, que parece agir contra o bem-estar humano. Né? Parece que semana passada teve um temporal terrível aqui em São Carlos, né? Que destelhou um monte de casas, derrubou árvores. É um mal natural. Muita gente deve ter ido dormir debaixo de chuva, outros nem dormiram. Alguns devem ter perdido até o pouco que tinha. Mas é um mal natural. Né? E ele parece agir contra o ser humano, contra o bem-estar do ser humano. Ele traz o que? Sofrimento. E aí, nesse tipo de mal, você pode citar todas essas categorias aí. Tá? Desastres naturais, do tipo vulcão, tempestade, maremoto, tsunami, assim por diante. As doenças, de modo geral, não doenças engendradas pelo ser humano, mas aquelas doenças que aparecem de forma que você não entende, como pestes, pragas, infestações. Né? Aqui está, eu vou tirar aquelas doenças diretamente ligadas ao ser humano, que o próprio homem, de certa forma, cria. E, por fim, os acidentes imponderáveis, das quais nós não temos nenhum controle. Você está no carro, muito bem, dirigindo, e acontece alguma coisa, né, e uma encosta simplesmente desliza. E o seu carro é pego no meio daquela encosta. Desgraça. Morre alguém, morre todo mundo, e é algo que você está bem, você está dirigindo com atenção, está sua esposa, seus filhos, mas o imponderável que acontece. É algo que você não consegue ponderar, imaginar, prever. É algo que você não tem o que controle. Em 2011, aconteceu aquele famoso tsunami, né, devido a um terremoto, lá na região de Fukushima. Gente, 18 mil mortos e uma usina nuclear gravemente avariada. Tão avariada que as pessoas que foram tentar ajudar ali se contaminaram. E aconteceu aquele espetáculo, se é que a gente pode dizer assim, aquela coisa impressionante dos velhinhos japoneses dizendo assim, eu quero ir lá ajudar para que os jovens não sejam contaminados. Então, muitos idosos se colocaram à disposição para ajudar na descontaminação. Mas isso aqui é um mal natural. Natural que eu estou dizendo assim, é usado as forças da natureza para que esses males sobrevenham à humanidade. Quem está por trás dele é o Senhor. Tá? Mas atinge a todos, crentes e não crentes. Todos são atingidos da mesma forma. Nesses 18 mil mortos, com certeza, tinham cristãos. Ok? Muito bem. Então, o que você tem aqui? O mal natural, ele é um mal antinatural? Tem de dizer assim, algo não faz sentido. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não preveniu esse terremoto? Por que Deus não preveniu essa tragédia?
O que eu fiz de mal? Será que eu pequei? E aí a gente começa aquela angústia. E eu estou falando dos crentes e dos incrédulos, que eles não têm nem a isso para pensar. Como pensar num desastre dessa magnitude? Né? Então você não pode considerar os males aqui, naturais, como fora da cogitação do problema do mal. Né? Então, de certa maneira, é isso daqui. O mal estrutural, o mal moral, tem a ver com a percepção humana. A gente até pode dizer assim, eu errei, eu pequei, essa estrutura é má, isso depende da humanidade, a humanidade gerou isso daqui, tudo bem. Né? Agora, quando você entra no mal natural, a história é diferente. Talvez muitos de nós aqui lembrem do Natal de 2004, já início do ano 2005, que teve aquele mega maremoto ali na Indonésia. Gente, foram mais de 230 mil pessoas mortas. Quantas pessoas nós temos aqui em São Carlos? População? 210 mais ou menos, né? Quando eu morava aqui era cerca de 200 mil. Foi uma São Carlos inteira e um pouco mais. Daquele fatídico fim de ano. Foi terrível, foi uma comoção mundial. Foi considerado um dos piores desastres naturais da história. E a coisa foi tão grave que muitos crentes começaram a duvidar da existência de Deus. E alguns pastores começaram, na época, a lançar algumas mensagens de que Deus talvez não tenha todo o poder. Aqui no Brasil, a partir disso daí, começou uma linha teológica horrorosa, que já existia antes, chamada teologia relacional, em que Deus, na verdade, não tem todo o poder, Deus não conhece o futuro, Deus se relaciona com o homem e ele sofre juntamente com o homem. Então, Deus é esvaziado do seu poder. E o que acontece? A pessoa se desespera, né? Cadê Deus? Ele existe. Por que aconteceu isso? E essa devastação é a causa de muita apostasia. Um dos principais do Brasil naquela época foi esse pastor aqui, né, que vocês estão vendo. E ele foi uma das pessoas que escreveu um texto, deu uma mensagem dizendo assim: eu não acredito nesse Deus cristão dos evangélicos. Que esse Deus cristão, ele não poderia permitir aquela desgraça toda. E ele é um dos primeiros a abraçar essa teologia aberta, ou teologia relacional, em que Deus constrói a história juntamente com o homem. Deus se abstém de saber o futuro, ou Deus não pode sabê-lo. As tragédias levam muitas pessoas à apostasia, a abandonar a fé. Se a sua fé está baseada somente no seu bem-estar, somente nas bênçãos de Deus, você é um sério candidato no dia em que a desgraça bater na sua porta, você deixar a igreja do Senhor. Não temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal, disse Jó. Ok?